Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alexandra Silva, sou tributarista e faço parte da equipe LGPD para você. No vídeo de hoje vamos falar sobre a adequação dos condomínios residenciais à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Lei esta que já está em vigor desde o ano de 2018 e tem as suas sanções aplicadas agora em agosto de 2021. Condomínios residenciais, um local extremamente sensível para o tratamento de dados. Por quê? Porque o seu condomínio, a sua casa, onde você mora, é onde detém todos os seus dados pessoais. Seu nome, seu CPF, seu endereço, que é onde reside, seu RG, seu estado civil, seu sexo, não só todos os seus dados, como também o dos prestadores de serviços, amigos ou familiares que fazem visitas na unidade onde você mora, né? Por isso que é um local extremamente sensível para o tratamento de dados, os condomínios residenciais. E a justificativa para a coleta desses dados pessoais por parte dos condomínios é a segurança dos moradores. Mas até que ponto que precisa mesmo coletar todos esses dados, né? E se precisar, estes dados devem ser coletados com o consentimento do morador, explicando para esse morador o porquê da coleta desses dados, para qual fim esses dados serão utilizados, onde serão armazenados e por quanto tempo, né? Tem todo um trâmite que deve ser seguido para a coleta desses dados, não é simplesmente a anuência, né, do titular. Ele deve ser alertado para qual finalidade deve ser utilizado esses dados. Alguns condomínios, né, por conta de serem dados sensíveis, dados pessoais, alguns condomínios estão optando por substituir todos esses dados coletados por uma simples biometria ou identificação facial e a placa do veículo quando houver um veículo que adentre naquele condomínio, né? Então está adaptando agora a substituição de todos aqueles dados por uma simples biometria. E se houver um cadastro, que esse cadastro fique restrito de acesso a somente uma pessoa, né, credenciada. E esse cadastro pode ser solicitado pelo seu titular, mas ele deve seguir os trâmites de armazenamento, de por quanto tempo e para qual finalidade, certo? E se o condomínio tiver um sistema de CFTV, que é aquele sistema interno de monitoramento dos moradores, das visitas, esse sistema ele deve ficar restrito em uma sala fechada. Esse sistema não pode ser acessado por qualquer pessoa, não pode ser acessado por qualquer funcionário, nem mesmo pelo próprio síndico, se não houver uma autorização do titular do dado para essa finalidade. E não só deve ficar restrito, como também antes de ser filmada aquela imagem. O titular dos dados, no caso o morador ou visitante, ele deve, né, até o prestador de serviço, ele deve ser orientado de que a imagem dele, a partir daquele momento, pode ser filmada, pode ser gravada, pode ser armazenada para determinado fim. Então, se ele mesmo consciente de todas esse tratamento de dados com a imagem dele, se mesmo assim ele quiser continuar adentrando dentro do recinto, né, quiser entrar dentro do condomínio e a imagem dele for utilizada, ele vai estar dando o seu consentimento, certo? As correspondências dos condôminos, elas devem também seguir um trâmite de restrição. Essas correspondências, elas não podem ficar aleatórias em cima de uma mesa ou de fácil acesso de qualquer pessoa ou funcionário. Por exemplo, eu, condômina, vou até a portaria buscar uma correspondência, um aviso para mim que chegou, uma correspondência com meu nome, meu endereço, todos os meus dados. E ao pegar a minha correspondência, eu vejo a correspondência do meu vizinho ao lado, com os nomes, com os dados dele. Então, isso é um vazamento de dados extremamente proibido, né? Porque ali são os dados sensíveis, é o nome da pessoa, é o apartamento, é a unidade em que ela está. E dependendo da correspondência, dá para você identificar que tipo de produto ou serviço o seu vizinho está contratando, né? Então é um dado extremamente sensível que também deve seguir uma restrição, não pode ficar exposto para qualquer um ver, certo? Se
algum funcionário tiver acesso, que seja somente um ou dois no máximo, dependendo se precisar trocar de turno, né? Tudo isso aí tem que ser adequado caso a caso no seu condomínio. O importante é que não haja vazamento de dados, certo? Nas assembleias condominiais, o que tem ocorrido? Por conta da pandemia, as assembleias condominiais, né, estão sendo feitas agora via remota, por plataformas remotas, né, por plataformas online, onde todos os condôminos participam de forma remota, por conta das recomendações da Covid. Acontece que essas reuniões, a maioria delas, estão sendo gravadas, né? E como que deve ser feito o tratamento de dados nessas reuniões? No mínimo, deve ser coletado um consentimento do morador, do participante da reunião, de que aquela reunião será filmada, será gravada, será armazenada e para qual fim. Somente após a coleta desse consentimento, né, nos termos da lei, em cada caso concreto, é que poderá ocorrer essa assembleia, essa reunião, né? Porque a sua imagem, a sua voz, é o vídeo, é a parede da sua casa que está sendo divulgada. Então, tudo isso aí deve ser analisado minuciosamente e aplicado caso a caso na LGPD, certo? Em relação às multas, alguns condomínios já estão se precavendo e, além de adequar as normas da LGPD, estão também contratando um seguro para cobertura de multas em caso de vazamento de dados. Caso haja um vazamento de dados e a ANPD aplique multa àquele condomínio, o seguro, né, ele irá cobrir a multa. Só que o seguro, ele irá cobrir somente a multa em questão. Ele não irá cobrir as sanções que a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, poderá também estar aplicando naquele condomínio. Como, por exemplo, o seu condomínio não está adequado ao LGPD. A ANPD fez uma visita, constatou que não está adequado e aplicou uma sanção. Sanção essa que proíbe o tratamento dos dados até que o condomínio se adeque à lei, né? Num exemplo, num caso prático, no que isso pode implicar? Você pode ficar restrito, né? Aquele condomínio pode ficar restrito a receber visitas, né? De pessoas, de terceiros de fora, de visitantes, de prestador de serviço ou até mesmo seus familiares, porque aquele condomínio não está apto a fazer os cadastros desses visitantes, porque aquele condomínio não está adequado, então ele não está apto a receber esses dados dos visitantes. Então, você pode ficar aí alguns dias sem poder receber visitas ou prestadores de serviço no seu condomínio por conta dessa infração, né? Por conta dessa sanção que foi aplicada ao seu condomínio. Então, vai muito além da multa, né? Pode ter sanções que podem implicar no funcionamento do seu condomínio, no bem-estar do condomínio, na funcionalidade do seu condomínio, na restrição da liberdade do condomínio, certo? E a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela já orientou que a adequação, ela não só a condomínios, mas em todo geral, a adequação, ela é um processo demorado e extremamente minucioso. Não é um processo que pode ser dado um jeitinho pelo advogado do seu condomínio, né? Não é uma coisa de se dar um jeitinho, o advogado, não, o advogado do condomínio já está cuidando. Ele vai modificar uma cláusula aqui, outra ali, a gente vai colocar uma placa lá no hall e pronto, já estamos adequados. Então, a ANPD já orientou que a adequação deve ser feita por profissionais capacitados, por empresas capacitadas, porque a responsabilidade da adequação é algo muito minucioso, né? Tanto é que pode gerar multas de até 50 milhões de reais, caso tenha alguma infração, por infração este valor. Como que a adequação à LGPD deve ser feita? Inicialmente, o seu condomínio, ele, né, tem ali um corpo jurídico que vai orientar o síndico do seu condomínio sobre a LGPD, que é uma lei que precisa adequar. Então, o síndico poderá estar convocando uma assembleia geral com todos os moradores, com todos os condôminos, para poderem estar deliberando sobre a contratação de um serviço de adequação LGPD, né, sobre a contratação de uma empresa especializada, assim como contratação de qualquer outro serviço essencial para o seu condomínio. Lembrando que
As multas que podem ser aplicadas pela NPD a todas as empresas, né, não só os condomínios, elas podem chegar até 50 milhões de reais. Vai ser analisado caso a caso, né, o faturamento, o valor movimentado naquela empresa, naquele local, para poder definir essa multa, que ela varia entre 2% do faturamento da empresa, certo? Uma vez aplicada essa multa, quem irá pagar será os moradores. Esse valor ele poderá ser rateado e pago pelos moradores daquele espaço, daquele condomínio, certo? Então, a prevenção sempre vai ser o melhor caminho. Converse com seu síndico, verifique se no seu condomínio já está sendo feita ou se já foi feita a adequação LGPD, porque não é só uma questão do dinheiro que vai sair do seu bolso, é uma questão dos seus dados, da sua privacidade, da sua vida, certo? Então, para isso, nós da LGPD para você temos a adequação certa para a sua empresa e para o seu bolso. Agende conosco uma visita e vamos começar a sua adequação.